necessidade e urgência das casas dos sacerdotes. A única coisa que salvará a igreja, o amor é tudo. 26 de março de 1911. Nesta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, via a celeste mamãe com o menino nos braços. O divino menino me chamou com sua pequena mão e eu voei para me ajoelhar diante da mamãe rainha. E Jesus me disse: minha filha, hoje quero que fales com a nossa mamãe. E eu disse: minha mamãe celeste, diz-me, há algo em mim que desagrade a Jesus? E ela: minha caríssima filhinha, fica tranquila, por ora não vejo nada que desagrade ao meu filho. Se Deus não permita, cometesses algo que pudesse desagradá-lo, eu te avisaria imediatamente. Confia na tua mamãe e não temas. Como a Rainha Celeste me assegurava assim, senti-me infundir nova vida e acrescentei: minha dulcíssima mamãe, em que tempos tristes estamos? Diz-me, é mesmo verdade que Jesus quer a reunião dos sacerdotes? E ela: com certeza ele quer, porque as ondas estão prestes a se elevar demasiado, e essas reuniões serão as âncoras, as lâmpadas, o leme, com os quais a igreja se salvará do naufrágio na tempestade. E enquanto parecerá que a tempestade tenha submergido tudo, depois da tempestade, ver-se-á que restaram as âncoras, as lâmpadas, o leme, isto é, as coisas mais estáveis para continuar a vida da igreja. Mas, ó, como são vis, covardes e duros de coração! Quase ninguém se move enquanto são tempos de obras. Os inimigos não descansam e eles permanecem na ociosidade, mas pior será para eles. Por seguinte, ela acrescentou: minha filha, procura suprir a tudo com amor. Uma só coisa te esteja a peito: o amor. Um só pensamento, uma só palavra, uma só vida, amor. Se quiseres contentar e agradar a Jesus, ama-o e dá-lhe sempre ocasião de falar-te de amor. Este é o seu único alívio que o revigora, o amor. Diz-lhe que te fale de amor, e ele se colocará em festa. E eu: meu terno Jesus, ouve o que diz a nossa mamãe? Que eu te peça amor e que falemos de amor. E Jesus em festa disse tantas e tantas coisas sobre a virtude, a elevação, a nobreza do amor, que não é da minha linguagem humana sabê-las repetir. Por isso faço. A igreja deve ser purgada por meio de seus inimigos, das chagas que carrega, especialmente aquelas de seus pastores, que protegem os falsos virtuosos e oprimem e condenam os verdadeiros bons. 16 de maio de 1911. Estava rezando para que o bendito Jesus confundisse os inimigos da igreja, e meu sempre amável Jesus, ao ouvir, disse-me: minha filha, eu poderia confundir os inimigos da Santa Igreja, mas não quero. Se fizesse isso, quem purgaria a minha igreja? Os membros da igreja, e especialmente aqueles que ocupam cargos e posições elevadas de dignidade. Estão com os olhos ofuscados e muito enganados, tanto que chegam a proteger os falsos virtuosos e a oprimir e condenar os verdadeiros bons. Isso me desagrada tanto, ver esses poucos e verdadeiros meus filhos sob o peso da injustiça. Esses filhos pelos quais a igreja deve ressurgir e aos quais estou concedendo muita graça,
para prepará-los para isso. Eu os vejo encostados contra a parede e atados, para impedir-lhes os passos. Isso me dói tanto que me sinto todo furor por eles. Escuta, minha filha, eu sou todo doçura, sou benigno, clemente e misericordioso, tanto que, com minha doçura, arrebato os corações, mas também sou forte, a ponto de esmagar e reduzir a cinzas aqueles que não apenas oprimem os bons, mas chegam a impedir o bem que eles querem fazer. Ah, tu choras pelos seculares e eu choro pelas dolorosas chagas que estão no corpo da igreja, que tanto me ferem, a ponto de ultrapassar as chagas dos seculares. Por isso vem de onde eu não esperava, e que me fazem disposto a incitar os seculares contra eles. Quem quer obter algo de Jesus deve permanecer com ele, com plena confiança, esquecendo-se de si mesmo e de suas misérias. 19 de maio de 1911. Continuando no meu estado habitual, meu amável Jesus se mostrava todo aflito, e eu permanecia ao seu redor, toda compadecida, a amá-lo, abraçá-lo e consolá-lo, com plena confiança. E meu doce Jesus disse-me: minha filha, tu és a minha alegria, assim me agrada, que a alma esquecida de si mesma, de suas misérias, ocupa-se só de mim, das minhas aflições, das minhas amarguras, do meu amor, e com toda confiança permaneça ao meu redor. Essa confiança me arrebata o coração e me inunda de tanta alegria, que assim como a alma esquece tudo de si por mim, também eu esqueço tudo por ela e a faço uma só coisa comigo, e chego não só a dar-lhe, mas a fazer com que ela tome o que deseja. Ao contrário, a alma, que não esquece tudo por mim, mesmo suas misérias, e quer permanecer ao meu redor, com todo o respeito, com temor, sem aquela confiança que me arrebata o coração. É como se quisesse ficar junto de mim, com um recato medroso, toda cautelosa. A essa nada dou e nada pode tomar, porque lhe falta a chave da confiança, da liberdade de espírito, da simplicidade, coisas todas necessárias para mim, para dar, e para ela, para receber. Assim, com suas misérias ela vem, e com suas misérias ela fica. Deus nada perde ao dar os seus bens. Ao contrário, é glorificado. O mesmo acontece com a criatura por graça. 24 de maio de 1911. Eu estava pensando na incompreensível grandeza e sabedoria divina, que, ao nos dar os seus bens, Deus nada perde, ao contrário. Parece que ao dar, ele adquire a glória que a criatura lhe rende, por ter recebido os bens do Senhor. E o bendito Jesus, ao vir, disse-me: minha filha, também tu possuis esse dom, não no corpo, mas na alma, comunicado por minha bondade. De fato, ao procurares infundir nas almas o bem, a virtude, o amor, a paciência, a mansidão, tu nada perdes. Antes, se vês que essas aproveitam, regozijaste com um comprazimento maior. Assim como tu o és por graça, na alma eu sou por natureza, e não apenas nos bens de virtude, mas em todos os bens possíveis, naturais, espirituais e de qualquer gênero. Jesus quer purificar a igreja, por isso, amor que se esconde, ai de vós. 7 de junho de 1911.
passando dias amarguíssimos de privação do meu adorável Jesus. Eu o suplicava que se dignasse vir, e ele, apenas como um relâmpago, veio e me disse: amor que se esconde, ai de vós. E eu rogando por causa da igreja, para que tivesse piedade de tantas almas que se perdem porque querem guerrear contra a igreja e contra os seus ministros. Jesus acrescentou: minha filha, não te aflijas. É necessário que os inimigos purguem a minha igreja, e depois que a tiverem purgado, a paciência e as virtudes dos bons serão luz para os inimigos, e salvar-se-ão eles e os outros, e eu. Mas, ao menos, não permitas que as faltas dos teus ministros venham a público entre os seculares. Do contrário, ainda mais afligirão a tua igreja. Jesus, minha filha, não me peças isso, pois me indigno. Quero que a matéria venha à tona. Não posso mais. Os sacrilégios são enormes. Ao encobri-los, dar espaço para que males ainda maiores fossem cometidos. Tu terás paciência para suportar a minha ausência. Hás de comportar-te como heroína. Quero confiar-me a ti, que és minha filha, enquanto me ocupo em preparar flagelos para seculares e sacerdotes. A celeste Mãe dolorosa, com Jesus morto nos braços, assim também a alma deve consumir-se toda no amor de Jesus. 21 de junho de 1911. Estava pensando na celeste Mãe, quando ela tinha o meu sempre amável Jesus morto em seus braços, e no que fazia, como se ocupava de Jesus, e uma luz, acompanhada de uma voz no meu interior, dizia: minha filha, o amor agia poderosamente em minha mãe. O amor a consumia toda em mim, nas minhas chagas o meu sangue, na minha própria morte, e a fazia morrer no meu amor. E isto, consumando o amor e toda a minha mãe, fazia ressurgir de um amor novo, ou seja, toda do meu amor. Assim, o amor dela a fazia morrer, e o meu amor a fazia ressurgir para uma vida toda em mim, de uma santidade maior e toda divina. Por isso, não há santidade se a alma não morrer em mim. Não há verdadeira vida se não se consumir toda no meu amor. O amor não está sujeito à morte e vence tudo, porque o amor é Jesus. 23 de junho de 1911. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, disse-me: minha filha, o amor não está sujeito à morte, não há poder, não há direito sobre o amor. O amor é eterno, e para quem me ama é eterno comigo. O amor nada teme, nada duvida, e os próprios males converte em amor. O amor sou eu mesmo, e amo tanto aquele que me ama em tudo e que tudo faz por amor, que ai de quem o tocar, farei com que fiquem queimados pelo fogo da minha tremenda justiça. Só o amor dá vida e vida eterna. 2 de julho de 1911. Continuando no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, disse-me: minha filha, onde há amor, há vida, e não vida humana, mas vida divina. Assim, todas as obras, ainda que boas, se não forem feitas por amor, são como um fogo pintado, que não dá calor, ou como uma água pintada,
que não mata a sede nem purifica. Ó, quantas obras pintadas ou mortas as pessoas fazem, até mesmo aquelas consagradas a mim, porque somente o amor é o que contém a vida. Nenhuma outra coisa possui tanto poder de dar vida a tudo. Ao contrário, sem o amor, tudo está morto. Morto. Quem olha para si mesmo e para as dificuldades enfraquece-se e assim morre. Castigos, 6 de setembro de 1911. Continua quase sempre o mesmo, isto é, com privação amarguíssima e com silêncio. No máximo, ele se deixa ver, e são coisas habituais, por isso não as escrevo. Recordo que quando faço alguma queixa sobre o meu estado, ele me diz no íntimo: minha filha, paciência, sê valente, sê heroína, coragem, deixa-me castigar por hora, e em seguida virei como antes. Recordo também que, ao me preocupar com o meu estado, ele me disse: minha filha, quem quer ocupar-se com dificuldades, dúvidas, consigo mesmo, é como aquelas pessoas melindrosas que sentem nojo de tudo e, em vez de pensar em se alimentar, pensam nas repugnâncias, ainda que não existam. E assim vão se tornando magras, macilentas e morrem. Assim também as almas que se preocupam com tudo tornam-se raquíticas e morrem. Alguma outra coisinha? Não me lembro bem. Assim, nesta manhã, estando fora de mim mesma, encontrei em meus braços o menino Jesus, que chorava alto, porque ouvia dizer que queriam expulsá-lo da Itália. Tomamos o caminho da França, e lá também não o queriam receber. E meu sempre amável Jesus, chorando, dizia: todos me expulsam, ninguém me quer, e eu, forçado por eles mesmos, os flagelarei. Nesse momento, vi ruas cheias de pedras e de fogo, com um grande dano às cidades. Viste? Retiramo-nos, minha filha, retiramo-nos, e assim nos recolhemos ao leito. E ele desapareceu, depois de alguns dias. Ao suplicar-lhe que se aplacassem por causa dos tantos flagelos que se ouvem, ele me disse: minha filha, tratam-me como a um cão, e eu os farei matar-se entre si como cães. Ó Deus, que dor no coração! Aplaca-te, ó Senhor, aplaca-te. Para poder castigar, Jesus não se mostra a Luísa, porque ela o possui e eu o impediria. 6 de outubro de 1911. Estava pensando comigo mesma como é possível que Jesus bendito, para castigar o povo, deva privar-me de sua amável presença. Gostaria de ver se ele não vai a outras almas para se mostrar. Creio que sejam desculpas, ou que haja algo em mim que o impeça de vir. E Jesus, aparecendo brevemente, disse-me: minha filha, é mesmo verdade que por causa dos castigos não venho com frequência, e ainda que eu vá a alguma outra, isso nada significa. Tudo depende do estado das almas, aos quais chegaram com a minha graça. Por exemplo, se eu for alma principiante, ou que ainda não chegou a me possuir, como se fosse toda minha, pouco ou nada me fará. Não teria aquela ousadia, aquela confiança para me desarmar, para me prender como lhe agrada. Essas tais se colocam diante de mim todas tímidas, e com razão, porque não entram em mim como donas, capazes de dispor de mim como desejam. Ao contrário, a alma que chegou a me possuir é ousada, confiante, conhece todos os segredos divinos e pode dizer-me, com razão: se és meu, quero fazer o que quero. Eis porque, para poder agir, eu me escondo,
porque sofreriam muito a unir-se comigo para castigar, ou então me impediriam. Eis, minha filha, a necessidade pela qual não me manifesto. Caso contrário, quero ouvir de ti mesma o que me farias, quanto não te oporias. E eu, claro, Senhor, eu deveria permanecer fiel a tudo o que tu mesmo me ensinastes. Amar as criaturas como tuas imagens e como a ti mesmo. Se eu te visse como antes, tu nunca permitirias a guerra na Itália. Mas tu te escondes e eu permaneço, sendo nada, puro nada, contigo posso tudo, sem ti nada posso. E Jesus, viste, tu mesma o dissestes. Se eu viste a ti, a guerra se reduziria a um jogo, enquanto minha vontade é que traga consequências graves e tristes. Por isso, repito-te o meu refrão: coragem, fique em paz, sê-me fiel, não te comportes como criança, que se ofende por tudo, mas como heroína, verdadeiramente não te deixarei, mas me conservarei escondido em teu coração, e tu continuarás a viver do meu querer. Se não for assim, os povos chegarão a tais excessos que causarão terror e espanto. Como punição por ser a mais culpada, a Itália será invadida. 8 de outubro de 1911. Continuando no meu estado habitual, vi apenas o meu adorável Jesus, mas tão aflito que fazia chorar as pedras. Ele me mostrava cidades sitiadas, como se povos estrangeiros quisessem invadir a Itália. Todos gritavam de dor e espanto. Alguns se escondiam, e Jesus, todo aflito, disse-me: minha filha, que tempos tristes, pobre Itália. Ela mesma está preparando o próprio desembarque para perecer. Muito lhe dei, favorecia mais do que a todas as outras nações, e em troca me deu mais amarguras. E querendo eu suplicar-lhe que se aplacasse, pedindo-lhe que derramasse em mim suas amarguras, ele desapareceu. O castigo da guerra. 10 de outubro de 1911. Sinto-me morrer de dor e vou repetindo muitas vezes o meu refrão. Pobres dos meus irmãos, pobres dos meus irmãos. Jesus aumentou a minha dor, fazendo-me ver a tragédia da guerra. Quanto sangue! Parecia já se derramara e ainda se derramaria. Jesus parecia inexorável e dizia: não posso mais, quero pôr fim a tudo. Tu farás o meu querer, não é verdade? E eu, certamente, como quiseres tu. Mas poderei eu esquecer que são teus filhos, saídos de tuas próprias mãos? E Jesus, mas esses filhos me fazem sofrer muito. Não apenas querem matar o próprio pai, mas querem tornar-se homicidas de si mesmos. Se soubesses quanto me fazem sofrer, uniformar-te-ias comigo. E enquanto dizia isso, parecia atar-me as mãos e me estreitava tanto assim, que eu me sentia tão transformada no seu querer, que perdi a força de lhe fazer violência. E acrescentou: assim está bem, toda na minha vontade. Eu, vendo a minha inabilidade e ao mesmo tempo a tragédia, rompi em pranto e dizia: meu Jesus, que farão? Não há meios de salvá-los? Salva ao menos as suas almas. Quem poderá resistir? Ao menos leva-me antes. E Jesus, viste? Se continuares a chorar, eu vou embora e te deixo sozinha. Também tu queres afligir-me? Salvarei todos aqueles que estiverem dispostos. Por isso, não chores. Dar-te-ei as suas almas. Fica contente.
Acaso não posso levar-te ao céu, que tanto te afliges? Sabes tu por que não te levo? E como eu continuava a chorar, Jesus parecia que se retirava, e tive de gritar alto, dizendo: Jesus, não me deixes, não chore, não chorarei mais. Luísa intercede por seus irmãos para evitar a invasão à Itália. 11 de outubro de 1911. Meu sempre amável Jesus continua a vir apenas brevemente, mas sempre com o refrão de fazer tragédia. E não só isso, mas também de fazer a Itália ser invadida por estrangeiros. Se isso acontecer, grandes desgraças virão para a Itália. Então eu dizia a Jesus: a guerra, os terremotos, as cidades destruídas. Agora queres acrescentar também isto? Queres ir longe demais, mas quem poderá resistir? E Jesus: minha filha, é necessário. Tu não compreendes bem a que excesso chegou o homem? E em todas as categorias e classes, sacerdotes religiosos, quem os purificará? Não é bom que eu me sirva de gente estrangeira para purificar tudo e fazê-los baixar a cabeça altiva e soberba? E eu: tu não podes fazer isso, ao menos isso, de deixar vir os estrangeiros? Eu te vencerei com o meu amor. Que digo, com o teu amor. Não dissestes tu mesmo que não sabes negar nada a quem te ama? E Jesus: queres vencer-me? Parece que queres combater comigo, mas não sabes que o verdadeiro amor está na união dos quereres? E eu, acalorando-me ainda mais, disse: certamente, unida em tudo ao teu querer, mas não nisto. Aqui está em jogo o dano dos outros. Combateremos até o fim da guerra, mas tu não vencerás. E Jesus: brava, queres combater comigo? E eu: melhor combater contigo do que com qualquer outro, porque só tu és o bom, o santo, o amável, que cuidas de teus filhos. E Jesus: vem um pouco comigo, vamos ver? E eu: não quero ir. Tu não queres me dar nada. Para que ir? Porém, em seguida fomos. Mas quem pode dizer os males que se viam e a razão de Jesus, que quer quase nos destruir? São tantos que não sei por onde começar. Por isso, faço ponto. Jesus poupará em parte os castigos pelo sofrimento de Luísa. 12 de outubro de 1911. Ele continua apenas a se mostrar, mas em ato de atrair a si tanto o meu querer, que me sentia quase como se eu quisesse os castigos. Depois parece que me fez sofrer um pouco, dizendo-me: as coisas serão graves. Este teu pequeno sofrimento serve para contentar-me e manter a palavra de poupar em parte. E eu: obrigado, ó Jesus, mas não estou contente. Contudo, espero vencer-te e aplacar-te, porque, pelas notícias que se ouvem da guerra, parece que a Itália está vencendo. Portanto, vencendo a Itália, nunca se chegará ao ponto de que os estrangeiros possam invadi-la. E Jesus: minha filha, como se iludem, permitirei que os primeiros triunfos os façam cegar, e o inimigo tramará a derrota para eles. Já as coisas ainda não começaram. Os triunfos de que falam são sem combates, portanto, sem segurança. E eu: vi Jesus, deixa-me contente, aplaca-te. E ele: minha filha. Livro do Céu, volume 10. Escrito, serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.